Nordestino, diplomata e poeta do menos. Aquele que é conhecido pelo rigor na linguagem e também pelos versos curtos. Mudou a poesia no Brasil. É João Cabral de Melo Neto. E para falar sobre esse tema no Trilha de Letras de hoje, nós estamos recebendo o escritor e pesquisador Antônio Carlos Sequim. Seja muito bem-vindo ao Trilha de Letras, Sequim. Muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui na sua companhia, Cátia Navarro, e falar de um poeta tão fundamental na minha trajetória, que é João Cabral de Melo Neto. Gente, e é muito mesmo, né, na trajetória do Sequim. Eu vou falar desse livro aqui, que fala, inclusive, do que eu disse na abertura, João Cabral, A Poesia do Menos, que acabou dando origem a esse outro livro aqui, que vai falar das obras todas do João Cabral de Melo Neto. Vamos falar um pouquinho dos dois, Sequim? Isso. Bom, então esse primeiro livro aí corresponde à reunião da minha dissertação de mestrado e tese de doutorado. Entre o mestrado e o doutorado, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente João Cabral no dia 4 de novembro de 1980. Então, isso já faz quase 40 anos, a ponto de eu poder dizer que eu sou o único brasileiro que posso me aposentar em João Cabral. Devo ir ao INSS, quer dizer, depois de 40 anos de serviços contínuos, né, já é o momento de eu poder me aposentar. Tanto que, quando eu lancei uma fala solâmina, há uns 4 anos, né, com a obra inteira, eu disse também que iria fazer uma festa para celebrar o divórcio, não uma festa de casamento, porque depois de 40 anos convivendo com um poeta, eu acho que ele também merecia um sossego meu e eu também merecia cuidar de outras coisas. Mas é impossível, né? Toda hora estou retornando a ele. E esse primeiro livro, A Poesia do Menos, né, que é de 85, reúne uma parte expressiva da obra dele, que eu faço a leitura livro a livro, e com ele aconteceu algo curioso, porque em 68 ele lançou as poesias completas, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, e 2 anos antes tinha escrito e publicado um grande livro chamado Educação pela Pedra. E, mais ou menos, a crítica e os leitores consideraram que a obra dele estava encerrada. Ele produziu muito depois disso também, vários livros. E eu percebia, nos nossos contatos, que ele tinha, assim, de uma mágoa, uma frustração, ao constatar que as pessoas só iam até essa primeira parte da obra dele, né, em 66, 68. E chegou até, uma vez que ele é muito tímido, a perguntar: você pensa em estudar os outros? Ele que nunca perguntava nada sobre si mesmo, ficava tão interessado que alguém pudesse continuar essa leitura, que me fez essa pergunta. Eu disse: sim, pretendo. E foi um compromisso que eu assumi comigo mesmo, de estudar a obra dele livro a livro, do primeiro ao 20º. Infelizmente, ele não pôde ver esse trabalho concluído, porque ele já faleceu há algum tempo, né, em 99, e esse livro saiu 14 anos depois. Mas, de algum modo, também eu considero que eu estou quitte, né, paguei a minha dívida, e parabenizo o Trilha de Letras por pioneiramente estar se lançando aqui a comemoração do centenário de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, em 2020, vai ser um poeta centenário. Estamos aqui, então, dando a partida nessas justas comemorações. Ele sempre me acolheu extremamente bem no seu apartamento na Praia do Flamengo, apartamento que sempre mantinha as cortinas fechadas, ele que é o poeta da luz, para mostrar como há, às vezes, uma discrepância entre uma poesia e um projeto literário absolutamente racional, cristalino, iluminado e luminoso, e uma vida pessoal conturbada, com problemas, com questões não muito resolvidas, né? E uma delas, por exemplo, era o fato dele se sentir mal diante da paisagem da Baía de Guanabara.
ele considerava muito feia, né? Via ali o Pão de Açúcar, a Bahia, achava aquilo feio, então ficava ali com as cortinas fechadas. E qual é a paisagem bonita para ele? A mais bela de todas era o vento no canavial. Ele recordava, né, porque ele é um poeta em que a memória é fundamental. Ele dizia até injustamente que ele não tinha invenção, que ele só tinha a memória, e a arte é uma mistura da memória com a invenção. Ele trazia dessa sua memória infantil, né, as tardes em que ele ficava no alpendre, né, na varanda pernambucana, vendo o vento balançar o canavial. Como também, em outra residência, ele ia para os fundos da casa, passava o rio Capibaribe, e ele diz que assistia ao desfile do rio como se fosse um filme de cinema, em que o rio passava e trazia detritos, trazia dejetos, trazia coisas, ele ficava imaginando a origem daquilo tudo. Então, esses exemplos já mostram, primeiro, que João Cabral é um poeta do movimento, né? Não é um poeta da estaticidade, né? É o vento batendo e é o rio passando. E é um poeta do ver, da visualidade. Para ele, o mundo interessa enquanto matéria sensível, algo que ele pode ver, pode até tocar, né? Pode cheirar, pode comer. Não é um poeta do subterrâneo, é um poeta da superfície da vida, da pele da vida, do corpo das pessoas e do corpo do mundo. Gente, olha, a gente fica tocado, e aí talvez, por conta do que o Sequim está dizendo, a gente consiga entender melhor essa obra aqui, Morte e Vida Severina. Porque em Morte e Vida Severina a gente percebe exatamente isso que você está falando, Sequim, o olhar, aquele que observa, que consegue passar para a gente o sentimento de quem vive no sertão, de quem sofre, trabalha e luta. E Morte e Vida Severina, ele nem considerou assim uma obra dele tão forte, depois se tornou, não é isso? Esse texto tem uma história curiosa, porque suponho que em 54 ou 55, Maria Clara Machado, teatro tablado, né, nossa grande autora de teatro infantil, pediu a João Cabral uma peça de Natal para ela montar no tablado. E possivelmente ela esperava ali os carneirinhos, né, os pastores, né, esperava os reis magos, né? E João Cabral escreve essa peça, né, que é um alto de Natal pernambucano. Ele acrescenta o adjetivo pernambucano e transpõe para a miséria do Nordeste, né, o que seria meramente uma celebração religiosa. O que aconteceu? A Maria Clara não montou a peça. Não montou, desprezou, alegando que é um texto com muitos personagens. Você foi educada, né? Mas Cabral sentiu o golpe, né, de ter feito aquilo e ter sido recusado. Depois, quando o texto se transformou num sucesso extraordinário, eu creio que numa resposta maliciosa, ele dizia, não, esse texto não é bom, até a Maria Clara recusou. Maria Clara Machado recusou, ele nunca esqueceu dessa recusa. Mas eu creio que o motivo pelo qual ele tentava minimizar a importância de Morte e Vida Severina é porque foi tamanho o sucesso desse livro que, de um certo modo, os outros livros dele ficaram num plano secundário. E ninguém domina o desejo do leitor, né? Ou ninguém domina, melhor dizendo, o destino de um livro. Tanto que Morte e Vida Severina, sem dúvida, é o livro de poemas mais editado, lido e amado de toda a história da literatura brasileira, com mais de 100 edições, transposto para cinema, transposto para teatro, que é a sua natureza, né? E também, recentemente, objeto de um belo filme de animação. Bom, se você falou em filhos, nós, Sequim, fomos conversar com a escritora Inês Cabral, filha de João Cabral de Melo Neto, e ela nos falou sobre a personalidade do poeta. Vamos ver? Vamos. Vamos lá. Nós somos 5. Tirando o menor, que não gosta de ler, os outros é tudo viciado em romance histórico. Ele botava a gente para ler a vida toda.
Ele me deu o Conde de Monte Cristo, eu tinha 9 anos, morava em Marseille. Integral, porque ele também não queria saber de coisa para criança. Se ele não quisesse que eu fizesse alguma coisa, ele mandava eu fazer. Entendeu? Então era sempre assim. E como eu tinha a língua muito solta, ele sempre me botava numas frias. Minha mãe ficava onça. Sabe, ele chegava e dizia assim, essa aqui é minha filha, ela detestou não sei o que você fez, sabe essas coisas? Mas eu acho que ele fazia de propósito. Sabe, ele fazia para me atiçar mesmo. Com meus irmãos ele não fazia isso não, acho que era comigo só. Eu acho que eu aprendi tolerância com ele, eu aprendi liberdade de expressão, eu aprendi liberdade de pensamento, eu aprendi que não é porque o mundo diz que eu estou errada, se eu achar que eu estou certa. E isso eu aprendi com ele. Sequinha, a gente viu a Inês falando do pai, não é? E você falava dos filhos como obra e ela falando da família. Nessa sua convivência também com João Cabral de Melo Neto, você sentia que tinha muito dele enquanto ser humano, cidadão, no que ele escreveu? Ele me disse uma vez que escrevia para tentar dar um pouco de ordem à vida que ele não conseguia ordenar. Portanto, como eu cheguei aqui a comentar, né, como pessoa, ele curiosamente era o oposto do que ele exprimia como livro. Porque, embora muitos achem que a literatura é um processo de espelhamento do autor, com frequência ela é um espelhamento pelo avesso, em que ela mostra não o autor como ele é, mas o autor como ele gostaria de ser, despersonalizado das suas marcas do dia a dia, para assumir uma personalidade firme, incisiva, clara, objetiva, que é, digamos, o eu poético. Eu diria que há o João Cabral pessoa e o João Cabral poeta. O Cabral poeta faz aquilo que o João Cabral pessoa não conseguia administrar no dia a dia. Então, curiosamente, é um mundo dito frio, um mundo dito objetivo, um mundo dito de distanciamento, porque ele estava tão imerso na subjetividade, né? Em problemas, em questões, que em algum lugar a razão tinha que aparecer. E a razão, a claridade, a objetividade foram surgir na sua poesia, que ele não queria que fosse confessional. Mas eu comentei num desses capítulos aí, acho que interessante, é que João Cabral acaba escrevendo uma autobiografia em terceira pessoa. Como assim? Porque ele está se dizendo, não de si, primeira pessoa, mas ele se diz através dos objetos que ele escolhe para representá-lo na poesia. A exemplo da pedra, do sol, da claridade. Então, tudo aquilo que ele gostaria de incorporar para a sua vida, ele vai capturar na natureza. Então, a natureza, os objetos que ele escolhe para povoar a sua poesia, seria uma espécie de biografia oblíqua, em que ele se diz pelos objetos, em vez de dizer-se a si mesmo. Mas a gente agora vai ter que ir para o intervalo, mas antes vamos a uma dica literária, isso mesmo, de livro, com a nossa produtora Maíra de Assis. O Trilha de Letras volta já. João Cabral de Melo Neto é um dos pilares da poesia brasileira. Verdadeiro arquiteto de versos, ele constrói um texto de muita aspereza, mas também cheio de ritmo. A Espanha e o Nordeste estão muito presentes na obra do poeta. E nesse livro aqui, a gente vê a presença forte do Nordeste, porque Morte e Vida Severina fala de um cotidiano de um sertanejo típico. E agora a gente vai pedir licença ao poeta e ler um trechinho da poesia dele em voz alta. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim, pequena explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina.
Voltamos com o programa Trilha de Letras, a nossa conversa de hoje com o pesquisador e escritor Antônio Carlos Sequim. Mas antes vamos ao nosso quadro Dando a Letra, que agora recebe autores para falarem de suas obras. Se você tem alguma coisa a mostrar, um livro seu, manda para a gente esse livro, manda o seu vídeo também, tá bom? Vamos ver. Eu estou aqui hoje para falar do meu livro O Mistério do Mar. Esse livro foi escrito em 2017 e trata da história de uma mulher chamada Nina, filha de pescador, muito desejada e solicitada ao universo. Esse pescador só tinha filhos homens e queria muito ter uma filha mulher, o que ele conseguiu. Nesse livro, Nina, essa menina, tem uma missão que é resultado do pedido do pai. O pai não sabia, mas ao pedir ao éter, ao universo, essa menina, ela recebe uma incumbência muito grande. É uma mulher guerreira, é uma mulher sofredora, é uma mulher vencedora e que consegue sobreviver apesar de tantas tormentas pelas quais ela passou. O meu estilo de escrita é muito próprio, é novo, é diferente, pelo menos diferente de tudo que eu já li. E eu gostaria muito que todos vocês apreciassem. Muito obrigado por me assistirem. Eu espero que leiam meu livro e gostem muito dele. Você viu, né, Sequim? Quanta gente que está aí com livros, mostrando suas obras. E isso tudo que é para ser mostrado é o que você fala hoje. Quer dizer, uma das funções do crítico é exatamente abordar os textos que as pessoas têm. E dar vontade que a pessoa que está ouvindo vá ler. Isso. Gente, olha só. E dá uma vontade danada de ler. O Sequim trouxe aqui uma outra obra que foi ele também que organizou, enfim, e é uma obra bonita lá, gente, a gente vai abrindo assim, não é só para ler, olha lá, a gente abre e a gente descobre alguns mistérios aqui dentro da prosa e da poesia do João Cabral de Melo Neto. Essa obra aqui, o que a gente vai encontrar aqui? Toda a poesia dele e a prosa selecionada. É um livro que me deu muito trabalho, mas ao mesmo tempo muito prazer em preparar, em organizar, e eu diria que é uma espécie de testamento global de João Cabral. Eu cuidei da qualidade dos textos, livro por livro, há uma fortuna crítica muito consistente, uma bibliografia atualizada. Então, quem quer ter João Cabral, digamos, em dose total, deve procurar esse livro. E a gente já teve bastante João Cabral em dose total aqui, a gente tem o grande pesquisador Sequim com toda essa obra dele. Agora vamos falar um pouquinho da própria obra do Antônio Carlos Sequim, que tem todo um estilo próprio, tem também alguma coisa reservada de próprias memórias que tem da relação com João Cabral de Melo Neto. E aí eu vou chamar para esse livro aqui, né, Sequim, O Desdizer, de Antônio Carlos Sequim. Aqui você fala... Aqui, o Desdizer reúne a minha poesia completa. Não é tão volumosa assim, porque me dedicando tanto à poesia dos outros, acaba a minha própria ficando em segundo plano. Mas eu achei que já estava na hora, né, de voltar a ela e acabei optando por escrever um livro novo, que é o Desdizer. A vocação do poeta não é dizer, o dizer é dos outros. O poeta vai desdizer o que os outros disseram. E nesse livro eu juntei também os meus livros, as minhas obras poéticas anteriores. Uma curiosidade para fazer uma conexão no nosso tema central é que João Cabral está presente em 2 poemas aqui. Acho que é o único poeta que aparece 2 vezes. E, por outro lado, eu devo supor, né, devo dizer, acreditando nisso, que um poeta que não me influenciou em nada é João Cabral de Melo Neto. Vai ser difícil encontrar alguma marca de João Cabral aqui, e quando ficam me perguntando como é possível você estudar um autor há 40 anos, ele não te influenciar. Eu estudei exatamente para ver a poesia que eu não quero fazer, porque ele já fez. Não é? Se já está feita por ele, e eu sei como ele fez, eu sei a poesia que eu não vou fazer. Porque se eu fizesse, seria pior do que a dele, ou, mesmo que fosse boa, seria depois da poesia dele, né? Olha aí o movimento, né, que o Sequim falava que o João Cabral de Melo Neto dava tanto valor. É esse mundo que não para, não é, Sequim? Olha, o Sequim não parou e se aventurou num outro caminho pessoal, olha aqui, num livro de estreia para criança, que se chama O Galo Gago. E aí eu vou perguntar ao Sequim, já que você diz que não tem nada a ver com a obra do
João Cabral de Melo Neto, mas tem um poema do João Cabral de Melo Neto que tem um galo, nada a ver também. Bom, então eu diria que nesse caso, além do João Cabral, um outro poeta que eu estudei muito, que é o Ferreira Goulart, também tem um poema chamado Galo, Galo. Galo, Galo. Em termos de título, estaria até mais próximo do Ferreira Goulart do que do João Cabral, cujo poema contendo um galo se chama Tecendo Amanhã. E para ver como o leitor é que tem razão, eu posso garantir a você que quando escrevi esse poema, em momento algum eu pensei no poema de João Cabral de Melo Neto. Mas como 4 ou 5 leitores disseram que sim, eu vou dizer que sim também. Eu já começo a acreditar, entendeu? Que mesmo sem querer e sem saber, eu fui enormemente influenciado. Primeiro vamos deixar que as crianças, não é, leiam o Galo Gago e tenham as suas interpretações e cantem junto com esse galo, Exatamente, não é? tem que ajudá-lo, né? Não é isso? É. Com certeza. Antônio Carlos Sequim, a gente agora vai dar uma paradinha no galo e a gente vai voltar para a gente ouvir a Inês Cabral falando mais um pouquinho sobre João Cabral de Melo Neto. Quando ele fez concurso para o Rio Branco, ele estava noivo, casou logo depois, e ele queria ter filho. Então ele falou, bom, tem que arrumar um emprego que me dê tempo para escrever. Então eu tenho a impressão que ele foi ser diplomata para poder escrever. Ele dizia sempre que poesia lírica não é poesia, é música. E ele era fã do Chico, porque o Chico conseguia fazer música que não falava de amor, de coração. Eu me lembro ele me dizendo na adolescência para parar de ser sarcástica. Ele dizia assim, quando você é sarcástica, a pessoa até não entende, mas fica com raiva de você. Quando você é irônica, se a pessoa for burra, ela acha que você está falando a verdade. Se ela for inteligente, ela vai ficar na dúvida. Mais uma vez a gente ouve a Inês Cabral falar, filha do João Cabral, e a gente sempre se emociona, porque as produções relacionadas à obra dele não param. Inclusive, Débora Coker fez agora Cão Sem Plumas, não é isso? Um espetáculo belíssimo também. Como é que você vê essas produções que nascem a partir dos textos dele, ainda hoje no século XXI? Olha, a própria Inês tentou levar para o cinema o Alto do Frade, porque se fala muito do Alto, Morte e Vida Severina, e se esquece que João Cabral tem um outro alto sobre o dia da execução de um herói pernambucano, Frei Caneca, né? Que é um texto belíssimo e que, infelizmente, até hoje não foi levado. Eu creio que a cena foi, mas muito rápido, mas para o cinema, que era o desejo da Inês. Fico contente de ver que, além de Morte e Vida Severina, outras realizações de Cabral começam a ganhar palco em TV. Uma delas, você falou, é o Cão Sem Plumas, e eu tive também a honra de ser convidado pela Débora Coker para falar sobre o Cão Sem Plumas. Eu dei 3 ou 4 aulas para a equipe toda de bailarinos, né, de dança dela, e para que eles se familiarizassem com o texto, na medida em que, diversamente do Morte e Vida Severina, o Cão Sem Plumas, que é um poema extraordinário, tem uma linguagem muito mais densa, muito menos permeável a uma compreensão imediata do que o Morte e Vida. Então foi um momento muito bonito também para mim ter um contato com um grupo de dança da Débora Coker e depois ver aquilo no palco, no Teatro Municipal. Bom, a gente está no finalzinho do programa, dá uma pena danada, né, pessoal? A gente podia conversar aqui com o Antônio Carlos Sequim ainda muito mais, mas eu vou pedir a você, Sequim, que você escolha um trechinho de Morte e Vida Severina, do grande poema, para que a gente possa encerrar o nosso programa de João Cabral de Melo Neto. Eu vou ler então os versos finais, né, em que, depois do personagem Severino ter visto a morte o tempo inteiro, ele vê um menino nascer, um outro Severino, e um velho que está do lado mostra para o Severino retirante a criança, e esse velho carpinteiro, faz uma conclamação à vida, que é o final do livro. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida.
mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Eu chamo a atenção para o espectador e para o leitor do livro, que o livro não se chama Vida e Morte, é morte e vida, para que a última palavra seja vida. Bom, gente, então eu vou dizer para vocês, a gente termina esse programa com vida, não é? Viva João Cabral de Melo Neto e a obra dele, que continua viva, os livros e também dentro da gente. Antônio Carlos Sequim, muito obrigada pela sua presença no Trilha de Letras. Foi uma emoção recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado a você pelo convite e vamos todos nos preparar para comemorar o centenário de João Cabral no ano que vem. Isso, obrigada, Sequim. Gente, fiquei emocionada mesmo, bonito, não é? Pessoal, o Trilha de Letras volta na próxima semana com mais um ótimo programa. Trilha, o caminho da literatura, passa por aqui, na TV Brasil.